A caça é proibida no Brasil desde 1967. O único animal que pode ser alvo de caçadores é o javali, porque é originário da Europa, se reproduz com rapidez, destrói lavouras e mata animais de pequeno e médio porte. Um projeto de lei em análise na Comissão de Meio Ambiente da Câmara libera a caça esportiva para outras espécies. A proposta teve parecer favorável do relator, deputado Nelson Barbudo, do PL do Mato Grosso, e chegou a entrar na pauta da Comissão de Meio Ambiente. Mas como se trata de um assunto polêmico, alguns deputados pediram a retirada da pauta e, por acordo, foi adiada a análise da matéria. Nós vamos conversar sobre esse assunto, as vantagens e desvantagens da liberação da caça no Brasil, ouvindo pontos de vista diferentes. Quem participa do programa com a gente, deputado Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul, deputado Ricardo Izar, do Republicanos de São Paulo, Roberto Cabral, biólogo, mestre em ecologia e analista ambiental, e Daniel Terra, presidente da Associação Nacional de Caça e Conservação, ANCC. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença dos senhores. A gente vai começar a rodada de perguntas com os deputados. Eu quero começar perguntando para o deputado Nereu Crispim. Deputado, o senhor é favorável à proposta de liberação da caça esportiva, inclusive o senhor é autor de um projeto de lei que trata do manejo de espécie exótica invasora, como é o caso do javali. Como que o senhor defende a liberação da caça no Brasil? Como seriam as regras para essa atividade? Seja bem-vindo. Bom, primeiramente, quero te dar um bom dia aos ouvintes aí do Expressão Nacional, cumprimentar o meu querido deputado, amigo, Ricardo Izar, cumprimentar o Daniel, o Roberto. Primeiramente, cabe ressaltar que eu não sou a favor de caça esportiva no Brasil, tá? Eu sou totalmente contra, tá? Mas nem pensar, tá? Eu, para mim, inclusive, tinha que aumentar as penalidades para quem praticasse caça, até porque a gente sabe que começa em caça esportiva e acaba em caça desesportiva. O que eu tenho, inclusive, uma PL na Câmara dos Deputados, é para autorizar e normatizar e facilitar a caça do javali, que é uma espécie exótica que ataca as lavouras, foi introduzido no Brasil de maneira errônea, e hoje causa uma série, ataca pessoas, ataca lavouras, enfim, causa doenças. É que para haver a caça do javali hoje, praticamente tem que chamar a SAMU para estar junto, para transportar um animal desse, para comprovar o local onde foi abatido, enfim. Eu sou a favor de criar condições legais para que não venha exatamente penalizar essas pessoas, esses cidadãos que caçam o javali, né? Mas eu não sou a favor de caça esportiva. Eu acho que tem que ser restringido qualquer tipo de evento desse tipo no Brasil, até porque nós temos uma série de eventos hoje aí que a gente sabe que o poder público não tem condições de fiscalizar. A gente está vendo o desmatamento da Amazônia, a gente inclusive sabe que hoje existe aquele problema da síndrome das florestas vazias, né? Que causa, inclusive, a cadeia biológica todinha aí sendo afetada. Então, assim, que fique claro, eu não sou a favor de caça esportiva, tá? Eu sou a favor da caça do javali, que é uma espécie exótica, invasora, que tem prejudicado, inclusive, as outras espécies. Então, não sou a favor de caça esportiva, inclusive, já declaro aqui o meu voto antecipadamente, se for a plenário, ou passar por qualquer comissão que eu faça parte, o meu voto é contra, tá? Então, com todo respeito, nós estamos numa democracia, entendo a posição dos outros, mas nós acho que isso aí é um retrocesso, né? Ainda mais hoje que existe todo um apelo mundial de preservação ambiental, preservação de espécies. Inclusive agora tivemos lá aquela reunião da COP, onde o Brasil participou lá em Paris, e nós não podemos retroceder e chegar na época que estamos aí, ainda que tem autorização para estar abatendo animais, enfim, né, e as espécies da natureza. Então, eu sou a favor do abate do javali. Tem que ter condições, criar condições sanitárias, facilitar
porque a maneira que hoje é procedida aqui no Rio Grande do Sul, pelas secretarias estaduais, por todo o Brasil, realmente impedem a velocidade de abate em relação à multiplicação que esse animal hoje se multiplica aí na natureza. Deputado Nereu Crispim, então eu já começo pedindo desculpas pela informação equivocada e corrigir então na questão da caça do javali. Depois a gente volta mais sobre esse assunto para o senhor. Inclusive eu sou autor da PL 4402 de 2020 que normatiza, legaliza e facilita o abate do javali. Certo. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais então sobre essa questão da caça do javali. Eu vou passar então agora para o deputado Ricardo Izar. Deputado, o senhor é coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Animais, é contra a liberação da caça também. Por que não autorizar a caça esportiva no Brasil, deputado? Bom, eu queria cumprimentar a todos. Primeiro dizer que eu fiquei muito aliviado com o discurso do Nereu Crispim. Eu tinha certeza que o Nereu era uma pessoa de bom senso e que não seria a favor da caça. A caça é um retrocesso gigantesco para o Brasil. A gente tem que preservar as espécies. E o engraçado é que o projeto de lei que libera a caça, ele fala que é um incentivo à conservação e manutenção de espécies ameaçadas de extinção. Como é que você preserva matando, né? Eu acho que é um projeto totalmente retrógrado que vai trazer risco várias espécies, ainda mais que é um projeto que ele não fala da questão do javali. O javali já é liberado por portaria do IBAMA, a liberação da caça do javali, que é uma espécie invasora. A gente está falando de outras espécies. E esse projeto não deixa claro que espécies podem ser caçadas. Pode ser caçado tucano, arara, onça. Isso aí é uma vergonha. Eu acho que é um projeto que não deveria nem estar em discussão na Comissão do Meio Ambiente. E eu não sei como é que tem parlamentar que ainda abraça essa bandeira. Por incrível que pareça, tem, mas eu acho que é um projeto tão absurdo que não tem a mínima chance de progredir na Câmara dos Deputados. Se passar na Comissão de Meio Ambiente, que hoje é composta por um núcleo favorável à caça, no plenário da Câmara eu tenho certeza que a maioria vai ter bom senso e não vai aprovar esse projeto. Agora eu quero ouvir o Daniel Terra, que é presidente da Associação Nacional de Caça e Conservação, né, Daniel? E aí, assim, dizer que a NCC se define pelo site da internet como uma associação que tem por finalidade a luta pela legalização e regularização da caça no Brasil, contribuindo de forma significativa para a conservação do meio ambiente. E aí eu te pergunto, por que a caça pode ajudar na conservação das espécies? Olá, bom dia a todos, bom dia aos deputados, bom dia ao Cabral, que se conhece de outras discussões também. Primeira coisa, a gente tem que deixar claro a diferença entre caça legalizada, caça amadorista, caça esportiva e caça ilegal. Isso é feito no mundo todo. Nós, como caçadores legalizados, como conservacionistas, nós também somos contra a caça ilegal, a caça feita a qualquer modo, sem regulamentação. Quando a gente diz que a conservação ela parte da caça, a gente parte do modelo africano. Se você for na África do Sul, você tem 8.300 fazendas de caça, correspondem por 43% do produto interno bruto. Uma parte do valor arrecadado com essas fazendas é o dinheiro que vai cuidar dos animais em vida livre. No Brasil, a caça não é proibida, ela não é regulamentada. A caça comercial, ela foi proibida na Lei 5.197 de 67. A caça esportiva ficou pendente de regulamentação. Inclusive, essa Lei 5.197, a Lei de Preservação da Fauna, diz que o Estado deveria incentivar a criação de entidades de caça como forma de fomento ao esporte. Então, a caça é tratada na lei brasileira como esporte. Se você for nos países onde a caça é regulamentada, você tem uma abundância enorme de animais. Você tem o próprio exemplo do Parque Kruger na África do Sul, que talvez seja o mais famoso. Os animais estão em vida livre. Mas aquele parque é mantido 100% com dinheiro que vem da atividade de caça. Você vai nas fazendas de caça africanas, somente na África do Sul, nas fazendas de caça tem mais animais do que no restante do continente em vida livre. No Brasil vive-se um mito, né? Existe um
um ranço de se tratar disso como se fosse algo proibido, e não é. Na verdade, o que a gente quer é ter condições de que haja abundância de animais. Nos Estados Unidos, a gestão dos animais foi passar para os caçadores há mais de 100 anos. Só se caça o excedente. Você tem estudos populacionais, você tem 23 mil biólogos hoje nos Estados Unidos contando os animais. O que passa daquela quantidade, o que é excedente, é o que é caçado. O Brasil, se você perguntar hoje, quem está fazendo estudo populacional no Brasil? São 23 mil biólogos nos Estados Unidos. São mais 8 mil em Portugal, que é um país do tamanho de Goiás. Tem quantos biólogos fazendo isso hoje no Brasil? Nenhum. Não tem recurso para fiscalização, para equipamentos, entendeu? Então a gente entende que esse modelo é uma forma de cuidar. E volto a afirmar, a caça é esporte por lei e a caça não é proibida no Brasil. Ela não é regulamentada. Agora, a questão da caça ilegal, tráfico de animais, essas coisas, nós somos contra também. Inclusive, a gente participa de alguns grupos onde participam os órgãos ambientais e federais. E a gente faz denúncias lá dentro também, o Cabral sabe disso. Tem coisa que a gente não comunga de forma nenhuma. Pessoas vendendo animais, pessoas vendendo carne de animais, traficando animais, a gente não comunga com isso. Existem espécies que precisam ser preservadas. Então aí, deputado, se liberar a caça no Brasil, não é para caçar onça, não é para caçar arara, não é para caçar nada disso, é para preservar esses animais. Um modelo que a gente acha muito interessante, inclusive, é que você faça as fazendas de caça no modelo africano. Porque eu não posso criar perdizes numa fazenda, vou criar as minhas perdizes, vou manter o cerrado, que é o bioma mais ameaçado do mundo, de pé, essas perdizes vão ser soltas lá e as pessoas vão caçar. Eu posso criar perdizes no Brasil e matar no abatedouro. Eu não posso caçá-las na atividade. Mas eu não posso ter uma fazenda de caça de perdizes, mas eu posso desmatar toda a fazenda, tirar todo o cerrado, tirar todo o bioma, para plantar pastagem, por exemplo. Todos os animais que estão ali vão morrer por falta de habitat. Então a gente precisa colocar mais ciência e menos paixão, menos passionalidade para tratar desses assuntos. Roberto Cabral, agora eu quero ouvir a sua opinião, Roberto. Você é analista ambiental, integra a Rede Nacional Pró-Unidades de Conservação. E aí eu te pergunto, a liberação da caça pode trazer benefícios para o meio ambiente, para a sociedade? E também como você vê essa questão da necessidade de regulamentação aí, que foi levantada pelo Daniel Terra, que entende que a caça, o que falta mesmo é a regulamentação. Bem, bom dia a todos, bom dia, nobres deputados, né? Bom dia, Daniel Terra, a gente realmente já se conhece, e a minha posição é que não, a caça não vai trazer benefício nenhum. Eu tenho algumas posições em relação por que sou contrário à caça, e não sou eu, 93% da população brasileira também é contrária à caça. A gente tem questões do ponto de vista ético, e a caça é dita esportiva, não tem o fair play, né? Não tem a justiça, porque um dos lados não consegue se defender. Nós vimos, por exemplo, o que acontece com um CAC quando ele é confrontado, quando um dos lados atira nele, quando um dos CACs fugiu dessa guerra da Ucrânia, né, lá na Ucrânia, da guerra com a Rússia, quando um dos lados pode se defender e atirar. Existe a questão, então, ética de mutilação dos animais, de sofrimento dos animais, da questão de você se divertir matando os animais. Existe a questão legal, porque apesar da Lei 5.197, que foi citada pelo Daniel Terra, na Constituição de 88, a lei é de 1967, depois na Constituição de 1988 no Brasil, foi vedado as práticas que provoquem crueldade contra os animais. Então nós temos realmente, sim, um problema legal hoje com a questão da caça dita esportiva no Brasil, e isso já foi objeto de um acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né? Existe a questão de conservação. Na caça dita esportiva, os animais abatidos são usualmente os animais que acabam sendo mais aptos, porque é uma caça por troféu. Então, com isso, a gente interfere negativamente na questão genética de populações, na aptidão daquela população. Existe uma diferença, o Daniel citou a questão da África, dos Estados Unidos, existe uma diferença biológica entre os nossos países, o nosso continente com esses dois. Os Estados Unidos é um país temperado, então lá basicamente nós temos uma baixa de biodiversidade, com maior quantitativo de animais dentro de cada espécie. Enquanto aqui no Brasil nós temos uma alta biodiversidade com menos animais dentro de cada espécie.
Então isso interfere também na questão da taxa do que o Daniel falou, que seria o que a gente chama de taxa de desfrute, ou seja, quanto dos animais poderiam ser retirados. E no caso da África, nós temos a megafauna que não ocorre na região, no continente americano, justamente porque no passado os primeiros hominídeos que ingressaram no continente americano dizimaram a megafauna aqui, dizimaram o tigre dente de sabre, preguiça gigante, mamute, mastodonte, todos esses alces gigantes, todos esses animais foram dizimados pela caça quando da entrada em áreas mais remotas dos hominídeos aqui. E finalmente nós temos também aspectos sanitários, né? Nós estamos vivendo ainda, estamos saindo, mas ainda vivendo na questão da Covid-19, numa pandemia mundial, e isso tem a ver como o ser humano explora os animais, inclusive tendo esse contato mais a miúde, né, direto com animais silvestres. E a caça é uma das questões disso, quando a pessoa consome esses animais e sem nenhuma prévia de algum órgão sanitário que vai fazer essa análise. E, finalmente, a questão democrática. Como eu disse, 93% da população brasileira é contra a caça e o Congresso Nacional, eu espero, e aqui 2 deputados já se manifestaram em relação a isso, né, de contra a caça, na questão a caça dita esportiva, e eu espero que os demais deputados no Congresso Nacional e também senadores acompanhem a linha de raciocínio da população brasileira contra a caça de animais silvestres. Eu queria agora ouvir dos deputados também a opinião sobre essa situação atualmente sobre a caça do javali. O deputado Nereu Crispim já comentou, né, que defende aí regras para essa atividade que hoje é legalizada, o único animal que é permitido ser caçado no país. Então eu queria ouvir dos senhores deputados como os senhores avaliam essa atividade hoje e se, no caso do deputado Nereu Crispim, que defende regras de mudança, o que mais precisa ser feito, se a fiscalização também é suficiente ou se a liberação do javali também abre margem para a caça de outros animais também. Como é que os senhores avaliam essa situação? Eu vou começar agora pelo deputado Ricardo Izar, que foi quem falou por último da outra vez. Deputado Ricardo Izar. A questão da caça do javali, ela já é autorizada hoje no Brasil. Infelizmente, ainda se usa os cães na caça do javali. Eu tenho um projeto de lei que proíbe a utilização de cães, porque o que acontece com o cão junto do javali no confronto é uma covardia. E é algo que a gente precisa mudar. Outra questão que acontece na caça do javali é que existiriam outras formas de combate, como o manejo e outras formas que estão sendo usadas, por exemplo, nos Estados Unidos, estão usando anticoncepcionais nas plantações de milho. São operações que estão dando resultado no combate à procriação. Agora, no Brasil, infelizmente, os caçadores que caçam javali, eles têm o costume de levar javali para regiões onde não tem javali, para serem contratados os seus serviços. Isso a gente já, durante a CPI dos maus-tratos aos animais, a gente já constatou essa prática, que infelizmente aquele que deveria estar prestando serviço para conter o crescimento do javali, ele incentiva o crescimento do javali para poder praticar a caça ao javali novamente. Então é algo que tem que ser muito bem controlado, muito bem fiscalizado, e se a gente puder usar práticas alternativas a não ser a caça, seria ótimo. Mas como ela já é liberada hoje, o que a gente poderia evitar é a matança dos animais e a fiscalização dos caçadores. Deputado Nereu Crispim. De antemão, eu só quero fazer uma observação. Fomentar esporte com caça esportiva, acho que é uma coisa mal colocada. Desculpa aí, meu amigo Daniel. Até porque o Brasil não fomenta esporte há muitos anos, né? Nós temos uma negligência nas escolas brasileiras hoje. Inclusive tem um projeto meu para fazer educação física 3 vezes por semana nas escolas, para distribuir cidadania, criar o hábito do exercício físico, né? Mas esporte com tiro, só porque possivelmente tem uma lei que permite crueldade com os animais, isso aí acho que nós tínhamos que fazer um outro tipo de apelo, né? Eu acho que realmente, ainda bem que tem
consciência de que a Câmara Federal jamais vai botar um projeto desse, e a gente sabe a quantidade de espécies, tanto na África quanto nos Estados Unidos, que hoje não existem mais, né? Já foi colocado aí pelo biólogo a grande problemática e quais são os apontamentos em relação a isso. O que eu quero dizer é o seguinte: vou concordar com o meu colega Ricardo Izar, se não é esta a melhor forma hoje que existe da caça do javali. Entrei com o projeto exatamente a pedido de uma série de pessoas e agricultores, enfim, que tem esse problema aqui no Rio Grande do Sul, mas no momento que tiver algo normatizado que facilite o implemento para exterminar o mais rápido possível essa espécie exótica, eu vou concordar, só que nós temos que abrir uma discussão. Mas quero já de antemão dizer aqui que eu sou totalmente contra a caça esportiva, sou totalmente contra usar esse apelo de que nós vamos fomentar financeiramente algo, financiar aumento de outros animais, de outras espécies, que a gente sabe que isso aí não vai acontecer. O que vai acontecer é que vão usar a crueldade para se divertir, e eu não vou ser a favor disso, que nós temos outros modelos, né, para a sociedade, para distribuir ações esportivas e cidadania. Daniel Terra, eu quero que você comente o seu ponto de vista em relação ao trabalho dos caçadores aqui no Brasil, com essa questão dos javalis, né, que em muitas regiões realmente eles causam aí muitos prejuízos às lavouras, criações de animais. Como é que você avalia a participação dos caçadores nessa questão do javali aqui no Brasil hoje? É uma experiência bem sucedida, na sua opinião? Ela não é só tão bem sucedida, como é o maior movimento ambiental voluntário do mundo. Maior movimento ambiental voluntário do mundo. Nós temos milhares de caçadores hoje fazendo controle de uma praga, às suas custas. Aí não tem fomento mesmo, viu, deputado? Não tem R$1, ninguém recebeu R$1 de verba pública de forma nenhuma. As pessoas tiram do próprio bolso para combater um animal que ele é predador da nossa fauna, que ele pode transmitir 43 doenças, dentre elas a fitosa e peste suína. Se nós tivermos, isso é um estudo da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, se nós tivermos um surto de febre aftosa e peste suína, ele sendo transmitido pelo javali, o prejuízo chega a 53 bilhões em um ano, chega a ameaçar 1,5 milhão de empregos. Então nós somos a barreira que tem entre esse problema e a sociedade. Isso deveria ser reconhecido, sim. Com relação ao uso dos cães, aí a minha sugestão aos deputados, que coloquem uma lei proibindo de criar cães em apartamentos. O animal, quando está sendo utilizado na atividade de caça, respeitando a biologia dele, ele está fazendo aquilo que a natureza criou. O cachorro, ele é um predador carnívoro que caça em bando. Quando eu pego esse animal e levo a campo para caçar o javali, ele está fazendo o que a natureza criou. Ele é um produto da natureza, foi selecionado naturalmente para isso. O que para mim é crueldade com os animais não é levar um cão para caçar. É você pegar um cão, muitas vezes um beagle, que é um animal com aptidão de caça, trancar dentro do apartamento. Não tem espaço para uma pessoa morar ali dentro. E a pessoa quer criar cão dentro de apartamento. Eu sou radicalmente contra. Para mim isso é crueldade com os animais. Apartamento não foi lugar de criar animais. Os apartamentos que nós temos nas cidades hoje, eles são impróprios para criar até pessoas. A pessoa não consome carne, eu respeito totalmente. Eu sou 100% aberto ao contraditório. A pessoa é vegana, a pessoa é vegetariana, não quer comer carne, não tem problema. Só que essa pessoa cria um cão no apartamento, maltratando esse animal no ambiente, e quer dar uma ração à base de vegetais. Meus amigos, é um animal carnívoro. Ele precisa de proteína ele precisa de proteína animal para sobreviver. N casos de animais morrendo, animais passando mal, chegando em clínicas, e quando vai fazer uma avaliação, é falta de proteína, é falta de comer carne. Ele é carnívoro, precisa comer carne. Então, analise esse tipo de situação que, para mim, maus tratos, é muito mais maus tratos do que você levar um animal para caçar. Só um agora complementando sobre caça legalizada no Brasil. Nós tínhamos no Rio Grande do Sul, até os anos 2000, a caça legalizada do perdigão. Tem a cultura do arroz, esse animal ele se proliferou muito, ele dava prejuízo e havia temporadas, um estudo com
com estudos biológicos do Instituto Zoobotânico, apontando qual a população de animais, qual era o excedente que poderia ser tirado para viabilizar a cultura e também o bem-estar populacional daqueles animais. Essa questão que o Cabral citou, essa caça foi proibida em 2000, sob o argumento de maus tratos. Proibiu a caça do marrecão em 2000 no Rio Grande do Sul e subiu até na segunda instância, está parado no STF, se não me engano. Agora eu pergunto para vocês, o que aconteceu com esse marrecão lá no Rio Grande do Sul? Já que não existe mais caça há 20 anos. Ele acabou, não existe marrecão mais. Sabe por quê, meus amigos? No combate com um homem, começou a colocar veneno, produtor rural, para não tomar prejuízo, colocar veneno. Aquele campo irrigado que era próprio para o marrecão, ele foi drenado para plantar soja. Se tivesse hoje, até hoje, a caça legalizada no Rio Grande do Sul, o animal não teria sofrido, não teria sido exterminado. Então a caça conservacionista não quer terminar com o animal, não quer acabar com as populações, muito pelo contrário, que é a abundância deles. E muitas das vezes a gente levar para o lado da passionalidade e não da ciência, o que a gente faz é prejudicar o próprio animal, que é o que acontece no Brasil hoje. Agora eu quero ouvir o Roberto Cabral. Roberto, primeiro em relação a essa questão do javali, se você, como biólogo, ambientalista também, se você acha que existe espaço para caça esportiva, né, como é o caso do javali, e também essas outras espécies, inclusive que o Daniel comentou aí, essa questão do marrecão, se haveria espaço para alguma espécie que seria possível ser alvo de caçadores sem prejudicar, né, sem com que essa atividade pudesse exterminá-los, pelo que você conhece do bioma brasileiro. O que você acha? Liga seu áudio, por favor, Daniel. Daniel, não. Roberto. Roberto, a gente não está te ouvindo. Primeiro, ok. Está me ouvindo agora? Pode responder. Tá. Ok, obrigado. Primeiro, em relação ao javali, é uma espécie exótica e realmente uma espécie exótica ela precisa ser controlada, né? Mas antes de ser controlado, o que a gente precisa realmente é evitar o ingresso de espécies exóticas no Brasil. Quando se começou a questão da discussão de controle do javali, eu já informava que o próximo animal que viria a invadir o Brasil seria o cervo axis, mesmo que ele, por si só, não seja uma espécie invasora, não seja uma espécie que tenha grande potencial invasor, mas simplesmente porque existe interesse em se caçar javali, assim como existe interesse em se caçar cervo axis. Uma das frases que eu ouvi bastante de caçadores de javali é o seguinte: o javali é o nosso melhor funcionário. Bem, grupos que querem controlar determinada espécie não chamam essa espécie que quer ser controlada, que deve ser controlada, de melhor funcionário. Grupos que chamam determinada espécie de melhor funcionário o fazem porque essa espécie, na verdade, está abrindo a caça para eles no país. Então, é uma abertura da caça. Depois do javali, agora a gente já tem o cervo axis, uma portaria que libera a caça dele no Rio Grande do Sul, embora ainda não tenha estudos prévios mostrando, inclusive, o potencial de invasor, o real prejuízo que essa espécie esteja ou não causando e qual que seria a melhor metodologia de controlá-lo. Uma coisa que a gente precisa ressaltar bastante é que os caçadores se colocam como parceiros do agronegócio, parceiros dos proprietários rurais. E, na verdade, a gente tem até uma diferença, ou talvez uma política equivocada, quando a gente foca as licenças de controle no caçador e não no proprietário rural. Quem tem o real interesse de que o javali não esteja na sua propriedade ou não esteja na sua cultura é o proprietário rural. É ele que tem esse interesse. O interesse do caçador, na verdade, é ter javali para ele caçar. Óbvio que no meio dos caçadores podem ter alguns que realmente querem controlar, mas como categoria, um caçador tem interesse em caçar, e para caçar ele precisa ter os animais. Então qual seria o real interesse dele de extirpar o javali do meio ambiente? E nisso daí, como o deputado Ricardo Ezar disse, nós temos algumas questões que colocam em xeque e deixam muito duvidosa a situação como o javali está se dispersando no Brasil. Primeiro é uma dispersão em pontos e não uma dispersão contínua, onde, por exemplo, no meio da Bahia nós temos registro de javali, sendo que não tem registro de javali no entorno desse local. Como que o javali chegou lá? Em São Paulo, por exemplo, existe javali, registro de javali em Ilhabela. Como que ele chegou nesse local?
né? O que aconteceu? A taxa de velocidade de dispersão também no Brasil é muito mais acelerada do que em vários outros locais no mundo. E na hora que a gente vai analisar o registro de abates de javali no Brasil, 70% são machos e 71% são adultos, ou seja, basicamente 70% de javalis abatidos são machos adultos, sendo que a proporção, por ser mamífero, é de 50% de macho e fêmea. E aí, o que isso informa é que, na verdade, essa caça, ao invés de ser uma caça de controle, ela está sendo uma caça esportiva, uma caça por troféu. Bem, alguns caçadores tentam argumentar que não, é porque o cachaço, o javali maior, fica para trás para defender o grupo que, na verdade, utilizando cachorro, está se dispersando. Mesmo que seja assim, então está equivocada a metodologia de caça. Na questão do uso de cães, os cães são feridos, os cães acabam lutando com o javali, existe maus tratos durante isso, tanto para o javali quanto para os cães que são machucados ou mortos ali naquele confronto. Quem gosta de cão, qualquer um que gosta de cão, não vai querer que o seu animal se envolva numa luta na qual ele pode ficar gravemente ferido ou morrer. Existe o risco de doenças a serem passadas para os nossos lobos, o lobo-guará, o lobete, né, o graxaim, que é o nome dado ao lobete aí no Rio Grande do Sul. Existem cães abandonados e cães perdidos que ficam para trás nas caçadas. Então existe sim uma série de problemas relacionados a essa questão dos cães. O que deveria ser feito na questão do controle do javali? A primeira coisa é se focar no agricultor, é se focar exatamente em quem tem o interesse de controle do javali. Então que a licença seja feita para o agricultor. E a outra questão, nós temos alguns estudos já mostrando que o armadilhamento vai pegar a vara inteira, enquanto a caça muitas vezes espalha essa vara, a vara, o conjunto de javalis, né, de porcos, espalha esses animais para outros locais. Então, existe várias questões que a gente precisa considerar realmente quando se pensa no controle do javali. E qual que é a implicação dessa liberação da caça do javali para a introdução e interesses de que outras espécies exóticas invadam, e aí eu coloco invadam entre aspas o Brasil, para proporcionar essa atividade, essa diversão, para mim não é diversão, mas essa diversão na caça, no abate, no sofrimento e na morte dos outros animais. Eu queria agora só comentar com o Daniel. Daniel, você que é da associação, eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho como que funciona a associação de vocês, como que é o trabalho com os caçadores e, inclusive, assim, que dentro do projeto de lei, né, que está em análise na Câmara, fala que os objetivos da caça esportiva é o fomento do espírito associativista para a prática do esporte, o aumento da interação homem-natureza. E aí, antes da gente passar adiante aqui no nosso debate, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa associação, né? Vocês estão sediados no estado de Goiás, é isso? Exatamente. A Associação Nacional de Caça e Conservação foi criada em 2016. A ideia base, a pedra fundamental da ANCC é trazer a mentalidade conservacionista para o Brasil. É justamente essa mentalidade da interação do homem com o animal, o respeito do homem com o animal. Não significa que eu vou caçar um animal, que eu não respeite esse animal, que eu quero destruir esse animal. Muito pelo contrário. A ideia conservacionista, ela parte da abundância. Então eu vou caçar aquilo que é excedente. Eu, em momento algum, vou colocar em risco a população daquele animal. Se você olhar nos Estados Unidos, para cada $1 do governo americano, entram mais $33 dos caçadores para manutenção da fauna. Então, o dinheiro que paga o fiscal, que faz o reflorestamento, que paga pesquisa científica, aqueles 23 mil biólogos que tem nos Estados Unidos com tanta população, são pagos com dinheiro advindo da caça. No Brasil, a gente não tem nenhum biólogo fazendo isso hoje. Isso é muito sério, isso é muito grave, né? A gente desconhece a nossa fauna. Esse espírito de associação, ele é muito firme dentro da ANCC. É uma grande família, na verdade. Muitas das pessoas que estão ali hoje eram pessoas que estavam isoladas e, na verdade, muita gente caçava animais silvestres. Se você olhar hoje, população de capivara, população de cateto, de queixadas, houve uma expansão enorme, enorme. Isso é visto a olho nu. Todo lugar que você vê uma abundância muito grande desses animais. Isso não é fruto do acaso.
A consciência ambiental faz a pessoa migrar do ilegal para o legal. A pessoa começa a caçar o javali e toda aquela pressão de caça que existia nos nossos animais silvestres deixa de existir. A capivara, o cateto, o veado, eles estão aumentando de população, é porque o predador que estava em cima, aquele caçador ilegal, ele mudou de lado. Ele passou a ser um agente colaborativo. Isso tinha que ser melhor utilizado. Tem, sei lá, meia dúzia de fiscais do IBAMA para tomar conta de 4 ou 5 biomas. Não vai dar conta nunca. Você precisa de toda a ajuda possível. É assim que funciona lá fora. O caçador, ele é também um fiscal voluntário. Ele não quer destruir o meio ambiente, muito pelo contrário. Ele quer ter a abundância disso. Quando dizem que está dispersando o javali, é um negócio que eu acho muito estranho, muito engraçado, sabe? Se tem caça legalizada do javali e os caras estão soltando javali, está aumentando a população de javali, então essa matemática, essa métrica poderia ser utilizada na capivara, no cateto, no queixada, para aumentar as populações. Não faz muito sentido. Tem muita gente soltando javalis. Eu queria que me mostrasse qual grupo, qual caçador foi pego até hoje, nesses anos de liberação de javali, que foi preso, porque eu desconheço. Tenho 3.500 associados na minha associação, tenho contato com vários grupos de caçadores do Brasil todo, e eu não vi ninguém no Brasil ser preso por espalhar javali. Tem alguma coisa errada nessa informação. Ou está sendo, ou ocorre uma omissão, porque não prende ninguém, ou essa informação não é verdadeira. Agora, se é verdadeira, se está dispersando os animais, gente, vamos utilizar isso para povoar esse país com os outros animais também, de interesse energético. Ou uma coisa ou outra. Esse argumento não cabe muito bem por conta disso. Entendeu? Certo. Eu quero agora ouvir os deputados, deputado Nereu Crispim e deputado Ricardo Izar, sobre o clima político para análise dessa matéria, né? Como a gente já comentou aqui, esse projeto de lei está na Comissão de Meio Ambiente, chegou a ser colocado em pauta, mas foi retirado. Esse é um ano eleitoral, né, de muita polarização, inclusive das questões ideológicas. E aí eu queria começar com o deputado Ricardo Izar, ouvindo do senhor que é integrante da Comissão de Meio Ambiente. Como que o senhor vê aí a perspectiva de votação dessa matéria, deputado? Deputado Ricardo Izar, a gente não está ouvindo o senhor. Seu áudio está desligado. A última vez que nós tivemos esse projeto na pauta, nós conseguimos movimentar um número grande de parlamentares contrários à caça, a favor da questão ambiental, e não deixamos ele ser votado, né? Conseguimos tirar ele de pauta. É um projeto que, com todo o respeito ao que o Daniel colocou aqui, não tem nada a ver com respeito a espécies, né? Você não respeita uma espécie matando ela. Eu acho que o respeito ao próximo é importante. Se a gente quer um país desenvolvido, a gente precisa passar por uma evolução. A evolução ela vai sempre de encontro e sempre passa pelo respeito ao próximo, independente de cor, raça, credo, religião e espécie. Então a gente temos que respeitar as outras espécies. Como é que a gente vai conservar matando, né? Isso daqui é um absurdo muito grande que é colocado pela questão dos caçadores, mas que hoje é uma minoria, mas infelizmente eles têm uma bancada grande dentro da Comissão do Meio Ambiente. Por incrível que pareça, a comissão que deveria lutar pela preservação ambiental é composta hoje por quem defende a caça. Mas eu acho que risco mesmo da gente colocar esse projeto para ser aprovado é pequeno, porque no plenário da Câmara a maioria vai ter bom senso e a maioria vai votar contra o projeto da liberação da caça, e estamos lutando por esse projeto e por outros, como o Animal Não É Coisa, que está aqui, que logo, logo vai ser aprovado na Comissão de Meio Ambiente também, e resolver de vez os direitos dos animais no Brasil. Deputado Nereu Crispim, qual a opinião do senhor sobre o ambiente político? O áudio do senhor está desligado. Dá uma ligadinha aí. Não estamos ouvindo ainda o senhor, deputado Nereu.
Eu agora? Agora sim, pode falar. Tá. Não, eu, com todo respeito, nós estamos numa democracia, né? Acho que todo mundo tem que se manifestar e ter os seus interesses atendidos, mas eu vou dizer a verdade, eu acho que no momento que nós estamos passando do Brasil com 33 milhões de pessoas passando fome, já tem uma falta de respeito alguém tentar botar esse tipo de projeto para frente lá em Brasília, nas câmaras. Acho que não tem precedente alguém querer tratar disso tudo. Isso aí é uma... Inclusive não se justifica uma coisa com a outra, né? A regra de conduta tem que ser cumprida se tiver legislação. E nós chegar no momento desse de hoje, e por causa de meia dúzia que quer se divertir dando tiro, matando animal, acho que isso aí é um retrocesso. Acho que não tem que, inclusive, suspender esse projeto lá, acabar com isso aí. E quem quiser se divertir, que vai criar um outro tipo de alternativa, que, como o Izar falou, o mundo evoluiu, né? Então, assim, eu acho que é uma falta de respeito com a população brasileira, com o povo ainda, de tentar evoluir esse tipo de projeto, onde existe um apelo conservacionista hoje. Nós estamos aí com esse problema climático aí, e ainda nós tratar de se divertir apelando para a lado esportivo e conservacionista, dando tiro e matando animal. Eu estou totalmente contra. Eu acho que assunto encerrado, página virada, e vamos tratar do que é mais importante para o Brasil, que é matar a fome do brasileiro e usar esforço financeiro para se divertir matando animal. Na realidade, o que nós temos é que criar condições de acabar com o javali e ter fiscalização. E quem que não quiser cumprir, que tem o rigor da lei. Tá bem? Um bom dia a todos. Agora eu quero ouvir, Daniel Terra, sua opinião sobre essa questão mesmo ambiental, o apelo ambiental, a cobrança, até no exterior, né, especialmente por parte do Brasil, aí, nessa questão da preservação ambiental. O que você acha nessa questão aí, se isso também pode interferir, né, na análise desse projeto de lei, como os deputados apresentaram aqui? Então, só respondendo ao deputado, como que um animal morrendo, ele vai salvar outros animais? Na África do Sul, cada animal abatido, ele salva 43 semelhantes dele. Ou seja, você não tem o dinheiro para salvar os animais. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Pode falar. Pode continuar. Então se você quer ver o que é fome e o que é preconceito, vá à África. Cada animal abatido na África, ele salva 43 dos seus semelhantes. Precisamos encher a barriga de quem está com fome. Eu concordo plenamente com isso. A caça ajuda com relação a isso também. Aqueles animais que são abatidos na África, eles são vendidos a carne a preço morte para as populações carentes. A proteína que o pobre africano come também vem da atividade de caça. Então isso ajuda tanto na parte econômica, geração de emprego, geração de renda, dignidade para as pessoas, como também na questão da segurança alimentar. A gente fica pensando, quando se fala em evolução, o mundo evoluiu, esse negócio de caçar não existe. O homem caça tem 680 mil anos. 680 mil anos. O homem, antes de caçar, ele tinha um cérebro que tinha 300 ml de volume. Ele começou a caçar, começou a alimentar-se de proteína animal, e o cérebro cresceu para 1,3 litro, que é o volume que nós temos hoje. Desenvolvimento da inteligência humana, desenvolvimento da fala, está diretamente associado à caça e ao consumo da proteína. Como que chega agora as pessoas urbanizadas? O fenômeno de urbanização ele é extremamente recente, coisa de décadas, e tentar preconceituar uma coisa que está na nossa memória genética. O homem não tem que explicar porque ele caça. Eu entendo a paixão pelos animais, porque eu tenho animal em casa, eu tenho um cachorro que é como se fosse meu filho também. Essa paixão pelos animais eu tenho, tanto doméstico quanto silvestre. Mas esse tipo de argumento de evolução, ele cientificamente, antropologicamente, ele não se sustenta. São 680 mil anos de evolução, gerações e gerações caçando, contra um argumento urbano, né, que é recente, de décadas. Isso não tem. Isso, em termos científicos, isso não se sustenta. Nós somos muito a favor da preservação do meio ambiente. A coisa que mais me agonia é ver uma floresta pegando fogo, é ver um correntão passando e desmatando uma área, é perdendo habitat. Por isso que eu digo que vocês deveriam, quem é a favor do meio ambiente, utilizar melhor a figura do caçador como ente colaborativo.
Nós estamos no mato, na mata, o tempo todo, gerando conhecimento. O que eu entendo de javali, eu garanto que não tem nenhuma pessoa que é contra que entenda ao mesmo tanto, porque eu vivencio isso todos os dias. Eu conheço a biologia do animal, eu conheço o dano que ele causa, eu conheço a forma do controle. Estando no mato, a gente tem um conhecimento grande da nossa fauna, que está faltando hoje também. Tem um pensador romano chamado Tácito. Ele disse há 2.300 anos que a nação, quanto mais corrupta, mais leis ela tem. Nós não precisamos de mais leis, com toda sinceridade. É muito bom a ideia do projeto, porque ele traz o debate em si. Mas o que ele coloca já existe na lei, está na Lei 5.197. Inclusive lá diz que deveria ter educação ambiental, que o dinheiro arrecadado com as licenças de caça deveria ser convertido em material didático. As escolas deveriam ter esse conteúdo, todos os livros de educação fundamental deveriam ter esse conteúdo. Que a TV aberta deveria ser obrigatório ter 5 horas de programação semanal sobre meio ambiente. Gente, com toda sinceridade, a gente precisa pegar as nossas leis e fazer com que elas aconteçam, porque elas tenham validade. Ficar criando muita lei, eu acho isso meio, ainda mais em ano eleitoral, eu acho um negócio meio estranho. Gostei muito da ideia do projeto de lei para trazer o debate sobre isso. Mas com toda sinceridade, tudo que está colocando aí já existe, já está aprovado em lei. É pendente de regulamentação. Essa lei que permite a caça esportiva no Brasil é a mesma, por exemplo, que dá o direito do agente ambiental andar armado. O agente ambiental andar armado baseado nessa lei. Essa parte foi regulamentada. Por que não regulamentou a caça? Tá certo, Daniel. A gente já está aqui chegando ao nosso tempo aqui já no final. Eu vou ouvir então o Roberto Cabral agora para fazer suas considerações finais. Roberto. Muito obrigado. Primeiro eu quero dizer que eu concordo plenamente com os deputados. A gente já passou desse momento de caça, de discutir a caça. Na questão de valores, vamos pensar o seguinte, uma saca de 60 quilos de soja custa R$ 184 hoje, valores de hoje. 1 hectare vai dar 62 sacas. Uma onça, vamos colocar no Pantanal, ela vai utilizar mais ou menos para sobreviver, para viver, 3.000 hectares. Se eu for jogar isso em termos de soja, dão 34.237.000 reais que a pessoa vai ganhar plantando soja ali no local. Nenhuma onça vai valer isso. Então, se eu for pensar pela questão meramente econômica, a onça não vai ser suficiente, mesmo o nosso maior predador, maior troféu que alguém poderia pensar em termos de caça no Brasil, não seria suficiente para competir com soja. Então, realmente a legislação que vai fazer evitar que as áreas sejam convertidas, todas elas, para soja. É o agricultor rural obedecendo a legislação, e não é introduzindo caça no Brasil que vai fazer isso. Concordo com o Daniel, o homem realmente caçou e caça muitos milhares de anos. Na verdade, a caça foi o que retirou o homem do mesmo patamar que várias outras espécies, mas foi a agricultura que tornou a nossa espécie uma espécie civilizada. Foi a agricultura. Hoje nós estamos aqui com toda tecnologia, estamos em cidades, temos carros, temos todas essas questões devido à agricultura, não foi em relação à caça. E na questão da caça, se a gente pensar em evolução, antes o homem estava com menores petrechos menos elaborados para poder caçar os animais. Hoje nós temos fuzil, algumas pessoas com óculos de visão noturna e por aí vai, sensores térmicos e vários outros equipamentos. Bem, na questão do javali e as espécies nativas, por que então o javali acaba sendo espalhado e disseminado, e as espécies nativas, por que a gente não faria? Justamente por ele ser uma espécie exótica. Sendo uma espécie exótica, ele a princípio não tem predadores naturais, ele não está dentro do equilíbrio que acontece no nosso ecossistema. Então, esse é o diferencial. Quantas pessoas pegas, a Polícia Militar de Santa Catarina pode dar os registros relacionados a isso, pessoas pegas transportando javali. No Espírito Santo nós também já pegamos, em outros locais. Infelizmente, devido à legislação, ela acaba sendo leniente, é um TCO que gera isso, e essas pessoas não ficam presas, mas a gente tem o registro disso, então não é mentira, né? Da questão de utilizar alguns animais como escudos, ou então matar alguns animais para teoricamente salvar outros, pegando um exemplo do que o deputado disse,
das pessoas passando fome no Brasil, eu também acho um absurdo nós estarmos discutindo caça hoje, sendo que existem questões muito mais prementes e importantes a serem discutidas no Brasil. A gente não deveria estar discutindo liberação de caça. Ela é proibida e ponto final. Isso já foi determinado na Constituição de 88. Mas nós estamos discutindo isso aqui hoje. Eu esperaria que nesse momento da minha vida eu não estivesse mais discutindo caça. Eu pudesse estar focando as minhas energias contra o tráfico de animais silvestres, desmatamento e outras questões, e não nessa questão de caça. Mas é isso que está acontecendo. Nós aceitaríamos, por exemplo, que algumas pessoas passassem fome para que outros pudessem comer? Não, porque isso não é ético. Nós precisamos da segurança alimentar para toda a população brasileira. Eu não posso sacrificar algumas pessoas em relação a outras. Como que eu vou falar quem sobrevive, quem não sobrevive, quem vai passar fome, quem não vai? Da mesma forma em relação aos animais. Do ponto de vista ético, é inadmissível que eu utilize a matança e sofrimento de alguns animais como justificativa de que outros vão sobreviver. E, finalmente, na África do Sul, ao invés de conservação, o que evoluiu foi para a fazenda de caça do que a gente chama de caça enlatada, ou seja, animais criados especificamente para serem soltos e abatidos na sequência. E isso, em nada, se relaciona com conservação. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, eu que agradeço aos senhores pela presença, é um assunto realmente, com diferentes pontos de vista, mas o nosso tempo terminou, a gente vai ficar por aqui. Então, muito obrigada pela presença dos senhores nesse debate sobre a liberação da caça esportiva no Brasil. Obrigada, deputado Nereu Crispim, deputado Ricardo Izar, Roberto Cabral e Daniel Terra. E até a próxima. Até a próxima, bom dia a todos.